Bendito seja o Senhor, meus irmãos, que o amor de Deus esteja lhe atraindo, que o Espírito do Senhor esteja trazendo você para mais perto dEle, e assim você tenha o prazer de adorar, de cultuar, de buscar ao Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Celebramos nesta noite o memorial da ceia do Senhor. Logo após esta mensagem, você que está em casa, meu irmão, que não conseguiu chegar até aqui, se você desejar fazer isso com a sua família, pode preparar-se aí também, e juntos estaremos revivendo este memorial da ceia do Senhor por meio deste ato de culto. Mas você que aqui se encontra, certamente vai poder também celebrar. Atos, capítulo de número 2, eu leio os versículos 1 a 13, e eu os convido a se colocar em pé, e você que está em casa, tenha a sua Bíblia à mão, acompanhe o texto bíblico, e esteja também conectado aí na mensagem. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Pai, que a tua palavra tenha lugar especial na vida e no coração de cada um de nós. Queira nos abençoar, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar, irmãos? Iniciamos uma série de exposições aqui no livro de Atos, e no último domingo nós trouxemos aqui as nossas reflexões nos primeiros versículos do capítulo 1. Na quarta-feira, nós trouxemos as nossas reflexões dos versículos 10 ao versículo 26 do capítulo 1. Você que perdeu a exposição do capítulo 1, você pode acessar o nosso canal do YouTube, que lá está tanto a mensagem do último domingo, como também da última quarta-feira. Mas para você que não esteve conosco na quarta-feira, eu vou fazer aqui apenas uma menção
dos destaques que nós fizemos na exposição aqui de Atos 1, de 10 a 26. Nós chamamos este momento ali de preparação, ou sendo preparados os fundamentos da igreja. O capítulo 1 de Atos nos traz, de certa forma, esses elementos. Quais são os fundamentos sobre os quais a igreja do Senhor, que seria plantada a partir do capítulo 2, quais seriam os fundamentos a serem observados pela igreja do Senhor. E Atos 1, então, vai nos dar essa panorâmica. Primeiro, seria uma comunidade em movimento, não um povo estático, parado, mas uma igreja que estava caminhando, peregrinando, como nós cantamos, não é? Peregrinando, vou pelos montes. A igreja do Senhor é essa comunidade de peregrinação, porque assim viveu o povo de Deus no deserto, peregrinando 40 anos, e a igreja está nesse processo, caminhando ao encontro do Senhor, naquela que será a nova Jerusalém. Uma igreja, portanto, é uma comunidade em movimento, uma comunidade que olha para o alto. Aqueles discípulos ficaram olhando Jesus subir, e então os anjos aparecem, descem ao lado deles e dizem: olha, vocês ficam olhando para cima, ele vai descer, vocês o verão descer da mesma forma como o viram subir. Então, se num certo momento a igreja acompanhou, aqueles primeiros irmãos acompanharam a subida do Senhor, hoje a expectativa da igreja é de que do alto virá o Senhor, do alto voltará em glória, e então a nossa expectativa aí está olhando sempre para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A igreja é uma comunidade que olha para o alto, ela olha para os céus, ela espera no Senhor. É uma comunidade de expectativa, de fé, de esperança, exatamente por aquilo que acabamos de falar. Ela está esperando a volta gloriosa de Jesus. Ela é uma comunidade de relacionamento e convivência. Atos 1 diz que eles voltaram e se reuniram no cenáculo, e ali ficaram aguardando em expectativa, orando e esperando o cumprimento da promessa. Dissemos ainda que é uma comunidade de perseverança em oração. Enquanto esperavam, oravam. Uma espera ativa. Alguém que espera sem se acomodar. Alguém que espera sem cruzar os braços e ficar na zona da indiferença, mas uma espera ativa, em oração, de alguém que está pronto para o mover de Deus e o agir de Deus por meio da sua vida. Dissemos que é uma comunidade de proatividade. O apóstolo Pedro toma a iniciativa de reunir os demais para encontrar um sucessor daquele que havia traído Jesus. Portanto, a igreja de Jesus é essa comunidade de gente proativa, gente que faz, gente que age, que entende aquilo que o Senhor diz: ide, fazei discípulos. Portanto, toma as iniciativas. Dissemos ainda que é uma comunidade que referencia-se nas Escrituras. O apóstolo Pedro, quando reúne os irmãos, diz: olha, assim como estava nas Escrituras, era mistério que assim acontecesse, então é necessário que encontremos alguém para ocupar o lugar, tomar o lugar desse que cumpriu o seu propósito. Uma igreja é uma comunidade que se referencia na palavra do Senhor. Nós vemos isso em Atos 1, e nós vamos ver depois, em Atos 2, que a igreja perseverava na palavra, na oração, na comunhão, né? Então, ela se referencia pela palavra. Dissemos ainda que é uma comunidade, ou nessa comunidade, as fileiras não podem ficar vazias. Cada soldado tem o seu lugar. Judas tombou, mas a igreja levantou Matias para substituí-lo. Da mesma forma, ao longo da caminhada da igreja, quantos soldados, quantos discípulos de Jesus tombaram? Mas quantos outros foram sendo levantados? Quanto mais se derrubam os soldados de Jesus, mais novos soldados são levantados. Por isso, os poderes das trevas não podem deter a igreja.
Amém? Os poderes das trevas não podem deter a igreja, porque ela é fomentada, direcionada, empoderada pelo Espírito do Senhor, e quando o mal tenta destruir alguém, o Senhor levanta outro no lugar. Eu mencionei na quarta-feira o exemplo que nos contou algum tempo atrás, no nosso antigo ministério, um missionário da Jocum, que foi pregar na igreja que nós pastoreávamos, e ele dizia sobre um jovem da Jocum que numa situação de acidente, perdera a sua vida por conta da explosão de um botijão de gás. E quando o culto fúnebre é realizado para aquela igreja que enviar aquele jovem, render gratidão a Deus pela vida dele, ao mesmo tempo que levar consolo ao coração da família, durante a pregação, o mensageiro fez o desafio: quem vai se levantar para ocupar o lugar daquele jovem? E naquela noite, vários jovens foram à frente, se apresentaram, se prontificaram a ocupar as fileiras que haviam sido deixadas vazias por aquele jovem. O missionário que nos contou isso se chamava Mike, ele era líder da Jocum na Bahia há muitos anos atrás. No reino de Deus, quando um soldado tomba, ele levanta outro para ocupar o lugar. Nessa comunidade, as fileiras não podem ficar vazias. Todos nós temos o nosso valor, todos nós temos a nossa importância dentro dessa caminhada do reino, mas nenhum de nós é insubstituível, porque o Senhor tem aqueles a quem Ele quer usar. Então nós não podemos nos arvorar de pessoas de quem a igreja depende. A igreja não depende de mim, a igreja não depende de Edson e Laura, a igreja não depende de Ramon, a igreja não depende de nenhum diácono, a igreja é do Senhor, e se nós tombarmos, Ele vai levantar outros em nosso lugar, mas a igreja vai permanecer fiel à missão que Deus deu para ela. Então nós temos que ter a humildade de fazer o nosso trabalho na dependência do Senhor, entendendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, nessa comunidade de fé, afirmamos também na última quarta-feira que coisas boas ou ruins, elas cumprem propósitos eternos. Judas traiu, cumpriu aquela missão, aquele propósito que era destinado para ele, mas o Senhor vai e transforma aquilo que é uma situação ruim em coisas que podem ser revertidas para a edificação da igreja, para o fortalecimento de outras vidas. E ali levanta-se Matias, a quem o Senhor usa segundo o seu propósito naquele momento na história da igreja. Afirmamos ainda que o que reafirma o papel da comunidade são suas testemunhas. As pessoas que estão no ambiente da comunidade e podem testemunhar dos feitos do Senhor nas suas vidas ou a partir das suas vidas. Quando Pedro coloca diante daqueles irmãos a necessidade de levantar alguém, ele diz que era preciso levantar-se alguém que havia acompanhado Jesus desde o seu ministério até a sua ascensão. Então levanta-se alguém que testemunhara dos fatos que agora aqueles discípulos e apóstolos haveriam de anunciar, proclamar e pregar, que era o Cristo ressurreto. Então, o que reafirma o papel da comunidade de fé são os testemunhos da nossa fé. O que reafirma a autoridade do Evangelho, meu irmão, minha irmã, não é a nossa religiosidade, não é só o fato de vir à igreja e dizer eu sou crente. O que reafirma é a nossa caminhada com Deus, é o modo como eu, ao sair daqui, posso testemunhar do amor de Deus lá fora, é o modo como eu vivo os valores do reino de Deus no meu dia a dia. Não é a minha religiosidade, só o fato de estar na igreja, só o fato de participar de uma escola bíblica, só o fato de dizer eu sou crente, mas o que reafirma a nossa autoridade e testemunho é o modo como nós vivemos os valores do reino no mundo, na sociedade, para os de fora. E encerramos aquela exposição da quarta-feira dizendo que o Espírito Santo, ele comissiona para testemunhar aqueles que passam por experiências reais de encontro com Deus. Matias foi chamado porque viveu uma experiência real.
Deus não era uma hipótese na sua vida, Deus não era uma teoria para ele, mas Deus era um ser real. O Cristo ressurreto era um ser real para ele viver uma experiência íntima com o Senhor, e a partir disso, então, ele é convocado para ser testemunha de Jesus. Quantos de nós temos vivido experiências de fé, experiências reais com o Senhor, e estamos prontos para aceitar os desafios que Ele colocar diante de nós? Quantos de nós experimentamos Jesus como um ser real em nossa vida e podemos dizer como Jó: agora os meus olhos te veem? Podemos dizer como aqueles samaritanos, depois do testemunho daquela mulher: mulher, não é mais pelo que você nos diz, mas é pelo que nós vimos e ouvimos. Quantos de nós podemos então propagar que Jesus é real na nossa caminhada? Então, uma síntese para os irmãos daquilo que foi a nossa palavra da última quarta-feira, em Atos capítulo 1. E agora entrando aqui em Atos capítulo 2, que você possa meditar conosco. A palavra diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Isto é ser comunidade, isto é ser igreja do Senhor. É um povo de ajuntamento, é um povo de relacionamento, é um povo de trocas, é um povo de solidariedade. A igreja que se reúne, ela divide os fardos com os irmãos. A igreja que se reúne, ela compartilha do amor, da necessidade, das dores, dos sofrimentos dos irmãos. A igreja que se reúne, ela traz o elemento da diversidade para viver a unidade do corpo. Pessoas distintas, com histórias distintas, diferentes, pessoas que vêm cada uma da sua própria cultura familiar. Mas aqui nós nos reunimos e nos tornamos irmãos. Não importa os títulos, não importa a graduação, não importa o poderio econômico ou a necessidade de cada um. O fato é que nós somos irmãos porque estamos unidos pelo sangue de um mesmo Cordeiro, de um mesmo resgatador, de um mesmo Cristo. E isso então remove barreiras. Por isso, igreja, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas se juntam, é uma comunidade diferenciada para viver os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus foram então confiados a essa comunidade de fé, para ser a voz, para ser os olhos, para ser as mãos, para ser os pés do Senhor no mundo. Quanta coisa linda nós podemos ver nos últimos dias. Uma comunidade que se une em torno de um irmão ali acamado, internado, no processo de adoecimento, em que a igreja na retaguarda está batalhando em oração, dizendo: Senhor, dá uma nova chance de vida para ele. Senhor, restaura-lhe as forças. E enquanto a ciência está dizendo: olha, nós estamos chegando ao nosso limite, tem um povo dizendo: Deus pode, porque nada é impossível para aquele que crê. E aí nós estamos vendo o mover de Deus, e a restauração acontecendo, e a bênção do Senhor irradiando a vida dessa pessoa. Como foi lindo ler nas redes sociais o testemunho de alguém que recebeu carinho, que recebeu atenção, que recebeu o amor de pessoas dessa igreja, e ela publicar nas suas redes sociais o modo como ela se sentiu tocada por esse amor. A igreja que se reúne, a igreja que se junta, é essa comunidade. Essa comunidade que é capaz de cada um meter a mão no seu bolso, fazer um investimento em alimento e dar para um grupo que eles nem conhecem, que eles nunca viram. E nós fizemos isso no mês de maio. Mães vulneráveis, filhos solidários. A igreja pôde abençoar as famílias com cestas, com atitudes, com atos de amor. A igreja que se reúne, que se junta, vive esse espírito. Então, por isso que é importante adorarmos não apenas no isolamento da nossa casa,
mas é importante adorar também no ajuntamento entre irmãos no templo. Diz o texto, eles estavam ali, reunidos também, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. De repente, inesperadamente, havia uma expectativa daqueles irmãos. Eles estavam orando e esperando que a promessa do Senhor se cumprisse. O Senhor Jesus já havia dito para eles: esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma expectativa, eles estavam aguardando que algo extraordinário aconteceria, mas eles não sabiam em que momento. De repente, não estava na agenda deles, estava na agenda de Deus. Havia uma realidade de expectativa, havia uma realidade de espera, mas aquele fato não dependia dos homens, não dependia daqueles discípulos, daqueles apóstolos. A agenda deles não tinha poder de determinar qual seria o dia. Então, de repente, assim como de repente voltará o Filho de Deus, assim como de repente as trombetas soarão, assim como de repente todo joelho se dobrará e dirá: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja de hoje vive a expectativa, mas ela não tem poder sobre essa agenda. A agenda é do Senhor, mas de repente, quando ninguém espera, Ele voltará. A Bíblia diz que será como num abrir e fechar de olhos, de forma repentina. Você, meu irmão, você, minha irmã, não pode deixar de manter a sua vigilância espiritual. O Senhor Jesus advertiu os seus apóstolos quando disse: olha, estejam prontos. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca, então mantenha a vigilância. Mantenha a vigilância, para que não seja achado como aquelas virgens imprudentes, que descansaram, que não se prepararam, e quando o noivo chegou, elas ficaram do lado de fora, porque saíram para providenciar o azeite. Esteja com a sua lamparina pronta, esteja com a sua vida pronta, esteja com a sua vida no altar. Aquele que é santo, santifique-se mais. A qualquer hora, ele pode voltar. De repente, do alto, ele veio, assim como em Atos 1:9 diz que para o céu ele retornou. Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aquele que foi elevado, diz a palavra, também voltará. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo desce. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele não deixa espaço vazio. O Deus Pai, Criador, cumpriu ali aquela missão como Criador, sustentador, e aí tem um momento que aparentemente Ele diz: olha, eu vou sair aqui um pouco de cena para que o Filho seja visto. Aí o Filho entra em cena, e nasce humildemente numa manjedoura, e se desenvolve, e cresce como filho de um carpinteiro, e chega a hora que ele está pronto para cumprir o seu ministério, e ali ele se dedica ao seu ministério, e o Filho então cumpre aquilo que lhe está designado, de ser o Senhor, o Salvador. E quando o Filho sobe, ele diz: olha, igreja, prepare-se, espera, busca o Pai, porque vocês vão receber um novo poder. E quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce, e o Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo habita em nós, o que faz com que este mundo ainda não tenha sido completamente estragado,
é a presença do Espírito Santo por meio do seu povo no mundo. O Espírito está entre nós. Mas quando o Espírito Santo deixar este mundo, ele voltará. E ele voltará em glória, não mais para nascer numa manjedoura, mas ele voltará em glória para o resgate, para o julgamento, para dizer aos benditos: vinde, aos malditos apartai-vos de mim, para dizer às ovelhas: vinde, para dizer aos bodes: afastai-vos de mim. Ele virá para julgar. O fato é que a Trindade não deixa espaço vazio na criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, depois o Deus glorificado no Filho. Mas o fato é que este mundo não está à deriva, este mundo não está desgovernado como alguns podem pensar. Este mundo tem comando, este mundo tem Senhor, e o Senhor se chama Deus Criador, Pai Todo-Poderoso. Ele está no comando das coisas. Cuidado de Deus em nos salvar, enviando Jesus, e em nos conduzir, agora enviando o seu Espírito Santo, mostra o quanto esse Deus nos ama, o quanto esse Deus se importa conosco, o quanto Deus olha para nós, neste plano da criação, neste universo, e vê em nós pessoas por quem valeria a pena o sacrifício da cruz, e ele então veio de forma física, depois se manifesta pelo Espírito e agora está entre nós. E diz o texto que apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, distribuídas entre eles. Quem distribui? É a igreja? É o líder? É o patriarca todo-poderoso? Quem distribui? É Ele, o Senhor soberano, Deus todo-poderoso. É Ele quem dá dons, é Ele quem dá do Espírito Santo, é Ele quem derrama a unção dele, sela com o Espírito Santo aqueles que são seus filhos. Por isso, meus irmãos, nós cremos que nada poderá arrebatar uma pessoa selada pelo Espírito Santo das mãos de Deus. Se o seu coração tem paz, no sentido em que você foi selado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que nada poderá nos arrebatar das mãos de Deus. Por isso, nós não pregamos que crente perde a salvação. Membro de igreja pode até perder, porque membro de igreja não significa dizer que é um selado pelo Espírito. Nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. Nós temos que tratar a todos partindo do pressuposto que todos são trigo, que todos são remidos pelo Senhor, que todos foram lavados pelo sangue do Cordeiro, mas só Ele sabe quem dentre nós é joio e quem dentre nós é trigo. E aquele que é trigo, esse é selado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que nada poderá nos arrebatar das suas mãos. Por isso, crente selado pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, não perde a salvação. Pousaram sobre eles, foram distribuídos, pousaram sobre cada um deles. O texto bíblico diz que eram cerca de 120 pessoas. A Bíblia não detalha se todos os 120 ou apenas os apóstolos. Eu quero crer que todos os que estavam ali foram contemplados pela bênção, porque na verdade o que Deus queria naquele momento era inaugurar o ministério do Espírito Santo por meio da igreja no mundo. Então faz todo sentido entender que todos os 120 receberam esses dons, receberam a manifestação do Espírito e puderam proclamar o Evangelho entre aqueles povos. Verso 4 vai dizer, todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não exclui. O Espírito Santo não olha para as pessoas e diz: eu vou dar dom para esse porque esse é bonzinho e aquele não é. Eu vou dar dom para esse porque esse tem essa ou aquela qualidade. O Espírito Santo não exclui. Ele é democrático, ele dá dons para aqueles que são selados pelo sangue do Cordeiro, e ele faz isso para qualificar o seu corpo, para servir no propósito de Deus, da redenção dos perdidos. O Espírito não exclui. O pecado sim, o pecado exclui, o pecado segrega, o pecado separa, o pecado alimenta as injustiças, o pecado alimenta os preconceitos, o pecado alimenta a beligerância entre pessoas. O que aconteceu na Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas, Gênesis traz esse relato, exatamente porque a arrogância humana havia crescido tanto, que eles achavam que poderiam chegar aos céus por meio dos seus próprios caminhos e queriam construir uma torre que chegasse até o céu. O homem se tornou tão presunçoso, tão arrogante, que Deus disse: olha, eu vou misturar ali as línguas para atrapalhar e confundir um pouco a arrogância daquele povo. Então o Espírito Santo, o Senhor vem e confunde as línguas lá em Babel, e aqui agora em Pentecostes o Senhor vem e diz: olha, quem coloca a barreira sou eu e quem retira a barreira sou eu. E aí agora ele dá às pessoas simples, pescadores, gente humilde, capacidade para pregar o Evangelho, de modo que gente de todas as línguas, todas as nações, todos os povos que ali estavam, podiam compreender aquilo que estava sendo dito. O Deus que confundiu vem agora para interpretar, traduzir e remover a barreira das línguas. E diz o texto que estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, homens piedosos, mulheres piedosas, gente piedosa. Este é um termo que se aplica muito bem a pessoas religiosas, pessoas que são tomadas por algum sentimento de relação com o transcendente, com o extraordinário, pessoas religiosas. Pessoas que na realidade desejavam um relacionamento com Deus. Pessoas que certamente queriam conhecer mais a Deus. Mas ali estavam muitas pessoas com uma religiosidade distorcida. Muitas pessoas que ainda que tivessem um espírito religioso, muita gente que ainda que fosse piedosa, mas não adorava o verdadeiro Deus, não canalizava a sua fé para o Senhor soberano. Ali estavam pessoas piedosas, vindas de todas as nações. Jerusalém, meus irmãos, naqueles dias e ainda hoje, continua o centro religioso do mundo. O centro religioso do mundo não é Roma, mas o centro religioso do mundo é Jerusalém. Naqueles dias, para lá convergiam pessoas de todos os lugares, num espírito de busca, de querer adorar, de querer cultuar, de querer relacionamento com Deus, ainda que levasse suas distorções religiosas. Ainda hoje, Jerusalém é o centro para onde acorrem cristãos, judeus, islâmicos, as três grandes religiões monoteístas do mundo convergem para Jerusalém ainda hoje. Pentecostes era a festa das semanas em que o povo hebreu fazia as colheitas, e 50 dias após a Páscoa celebravam então aquela festividade, e era uma das festividades nacionais que atraía gente de todos os lugares. E ali estavam eles para adorar, para de alguma forma buscar o Senhor. Gente piedosa,
Talvez você tenha uma religiosidade hoje de piedade, você tenha boa intenção, você seja sincero no modo como você vivencia a sua fé, mas isso não significa dizer que a sua religiosidade está de fato focada e centrada em Deus. O apóstolo Paulo, antes de se converter, conhecido por Saulo, ele era um homem bem intencionado na sua religiosidade. Ele era um homem que queria agradar a Deus. Ele era zeloso, mas era distorcida a sua forma de expressar a sua relação com Deus. E ele então perseguia os irmãos, perseguia os cristãos até o dia que o Senhor o encontra, derruba do cavalo e diz: olha, o que há com você? Por que você está me perseguindo? E a partir dali o Senhor muda a chave, muda a vida de Saulo, e ele se torna o grande Paulo que foi, porque Deus o resgatou e trouxe centralidade, significado, sentido para a sua fé, para a sua religiosidade. Talvez você conheça alguém muito religioso, mas que está vivendo uma distorção na sua fé. Então, é preciso proclamar, pregar e anunciar. E diz o texto que todas as nações debaixo do céu, gente representante de todas as línguas, ali estavam. E ali estavam para celebrar, como já dissemos, o Pentecostes. Era sem dúvida uma oportunidade extraordinária para a manifestação do Espírito Santo e para a inauguração do ministério do Espírito, de modo que aquela mensagem pudesse rapidamente ganhar o mundo todo. Meus irmãos, nós perdemos oportunidades, mas Deus não. Deus não deixa escapar oportunidades. Gálatas diz que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Na plenitude, na hora certa, no momento oportuno, Jesus nasceu. Deus não perde oportunidade. O relógio dele, todas as coisas acontecem segundo o seu propósito. E então, aquele momento, grande festa religiosa, gente de todas as nações que ali estavam prontas para ver agora algo extraordinário. E o extraordinário é a manifestação do Espírito Santo. Hoje, temos poucas festividades no mundo que reúne gente de tantas nações como Copa do Mundo e Olimpíada. São duas oportunidades em que gente do mundo inteiro se reúne, onde a palavra do Senhor pode ser proclamada. A diferença é, quem vai para uma Copa do Mundo, quem vai para uma Olimpíada, não vai na expectativa de ouvir algo sobre fé, sobre Deus, ou viver uma experiência de religiosidade. Não vai com essa expectativa. Então a atmosfera, a aceitação é muito diferente. Naqueles dias, o ambiente era ambiente de adoração, de celebração, e eles se reuniam para agradecer a Yahvé pelas colheitas. Então havia todo um sentido de estar na expectativa de algo extraordinário acontecer. E então o Espírito Santo inaugura ali aquele que seria o ministério da igreja. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. As pessoas convergem para o lugar de onde ouvem as novidades. Quando as pessoas percebem que alguma novidade está acontecendo, as pessoas querem ouvir, porque o ser humano é curioso e ele quer ouvir. Foi isso que permitiu a Paulo proclamar o Evangelho no centro filosófico de Atenas, nos seus dias, que era o Areópago, e ele é convidado para falar aos intelectuais da época, porque Paulo está levando uma mensagem que é diferente para aquele povo, e então a curiosidade faz com que Paulo tenha acesso para proclamar a mensagem ali. E aí eles dizem que estavam ouvindo na sua própria língua. É estranho, é algo diferente, como gente simples da Galileia, um dos territórios mais pobres,
um dos territórios mais excluídos de Israel. Como gente tão simples agora vem falar na nossa própria língua materna. O que é isso? É algo extraordinário, um fato estranho. Qual é a linguagem que nós temos para comunicar a cada pessoa a mensagem do Evangelho? Diz aí que eles ouviam falar da sua própria língua. Nós vivemos num país que fala o mesmo idioma, mas nós temos nesse mesmo país que fala o mesmo idioma, muitos dialetos. Gente com diferentes formas de comunicação. Se você vai se comunicar com determinados profissionais, eles são capazes de falar ali o tempo todo e você não entender o que ele está falando. Se você vai para um ambiente de internet, determinados nichos ali são capazes de ter uma linguagem que você não compreende. Se você que é leigo em videogame vai ver o que a turma fala ali, você não compreende. As pessoas têm diferentes linguagens. O idioma é um só, mas tem diferentes linguagens. Qual a linguagem que nós vamos estar falando para ser ouvidos com a mensagem do Evangelho? Uma das coisas que nós estamos investindo nesse momento na nossa igreja é a formação de um ministério de marketing digital. Ontem nós tivemos uma reunião presencial aqui, com vários dos nossos irmãos que vieram para cá, e passamos um tempo debruçados aqui, tratando de algumas ações, iniciativas, para que a igreja consiga ser mais eficaz no modo de levar para os de fora a mensagem que é produzida aqui dentro, de forma a fazer o movimento daqueles que estão fora virem para o seio da igreja, o meio para o corpo de Cristo. Então, a proposta do marketing digital é levar a mensagem que é produzida na igreja para o ambiente externo, para desse modo atrair pessoas a Jesus. E aí nós estamos com gente trabalhando mídia social, gente trabalhando design, trabalhando recursos de conteúdo, recursos de web design, diferentes ferramentas da internet para conseguir fazer essa comunicação. Algumas coisas, nós estamos muito no começo, mas algumas coisas já estão acontecendo na igreja. Muito em breve vocês vão ver aqui nos bancos da nossa igreja uma etiqueta com QR Code, onde você vai poder direcionar o seu celular para aquele QR Code. Você vai poder ser direcionado para algumas coisas, contribuição, falar com o pastor, boas-vindas do visitante, conhecer os ministérios da igreja, conhecer a vida da igreja. Então, logo, logo a gente vai estar podendo oferecer isso para você, e isso é resultado de um aprendizado para quê? Para se comunicar com um público novo, diferente, que tem uma outra linguagem de comunicação. Então, vejam só, nos dias de Jesus ele andava a pé com seus discípulos, nos dias de Paulo ele já andava a cavalo e depois a navio, depois vieram os carros e as pessoas passaram a andar de carro, os aviões, as pessoas passaram a andar de aviões. Hoje nós temos a internet que nos permite ter MAB lá em Portugal, ter Ana Maria, aniversariante, né, de hoje, lá no Maranhão, ter Simone e Leandro lá no Rio de Janeiro, ter Elineuda e Carlos lá em João Pessoa, participando conosco semanalmente de estudo da Bíblia. Então, a internet reformula o conceito de distância, e a gente então consegue estar na sala uns dos outros por meio de uma ferramenta, por meio de um recurso de comunicação que nos permite levar a palavra do Senhor. E como isso tem trazido edificação a esses irmãos que estão no processo do discipulado, sendo discipulados de forma remota, de forma virtual, usando as ferramentas que hoje a nossa humanidade contemporânea pode ter acesso. Então, nós temos essas mudanças que vão acontecendo naturalmente ao longo da nossa caminhada. Ali estavam pessoas de diferentes línguas, diferentes nações para ouvir a palavra. E é naquele ambiente que o Espírito Santo se manifesta. Verso 7 diz: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Não são galileus? Não são daquele territóriozinho tão insignificante lá de Israel? Gente simples, que é instrumentalizada por Deus.
Aí você fica pensando que precisa ter uma formação teológica para ser instrumento de Deus. Você fica achando que tem que ser chamado para ser um missionário, para ser um evangelista, para ser um pregador, para ser um instrumento de Deus. Não! Você, com a sua simplicidade, pode ser instrumento de Deus, desde que você diga o que disse Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui. Os primeiros discípulos de Jesus são pescadores, gente simples, gente que quando chega diante das autoridades, mais adiante a gente vai ver em Atos, ficam surpresos. Olha, esse pessoal aqui que é iletrado, esse pessoal realmente andou com Jesus, porque coisas extraordinárias acontecem por meio deles. Gente simples, instrumentalizada pelo Senhor, é o que Ele quer usar. É o que Ele quer usar. O Evangelho, meus irmãos, remove barreiras geográficas, remove as barreiras linguísticas, culturais, sociais, econômicas. O Evangelho abraça todos. O Senhor acolhe a quem Ele quer usar, independentemente da sua qualificação. O Senhor acolhe a todos aqueles que se dispõem, e Ele usa aquele cujo coração está ali receptivo ao seu agir. Verso 8 vai dizer: então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Aqui acontece de fato um grande milagre. O que antes separava os povos, a língua agora já não os afasta mais. O Espírito Santo chegou, e agora o idioma já não é mais problema. Pelo Espírito Santo, meus irmãos, a igreja consegue comunicar com a linguagem para a qual não há barreira, e essa linguagem se chama amor. Quando a igreja consegue viver amor de uma forma prática, de uma forma real, não há barreira, não há estrangeiro ou gente que não entenda o nosso idioma, que não compreenda a mensagem do amor. A linguagem do amor, ela une as pessoas e remove as barreiras. Talvez você fique impressionado, se perguntando: como foi isso que aconteceu? Aqui eu não tenho dúvida, meu irmão, minha irmã, que o que o Espírito Santo fez foi aquilo que a tecnologia faz hoje nos nossos dias. Quando você vai fazer uma palestra na ONU, você fala em inglês e cada pessoa recebe no seu próprio idioma, porque um ponto está ali no seu ouvido para que um tradutor traduza para ele aquilo que está sendo dito da tribuna em inglês. Então todo mundo entende o que está sendo dito por uma pessoa. Então o Espírito Santo fez essa interpretação, o Espírito Santo traduziu, o Espírito Santo pegou a fala que saía de um galileu, crescido na Judéia, nascido num ambiente rústico. Ele pega aquilo que é dito no grego koiné, o grego popular, falado pelo povo, ele pega isso e traduz para os intelectuais, no idioma deles, de forma que eles compreendem. Então isso é milagre, isso é extraordinário, isso é o Espírito Santo que faz. Então, se você vive naquela luta de tem que falar uma língua especial para se sentir presente no corpo de Cristo, reformule a sua ideia. O Espírito Santo dá os dons e distribui como Ele quer a cada um. Aquilo que antes separava os povos, a língua, agora o Espírito Santo diz: isso não é barreira para mim. E aí eles vão enumerar: olha, nós somos partos, medos, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. E é isso que importa, ouvir das grandezas de Deus, de modo que ele possa entender, ainda que seu dialeto seja diferente, ainda que ele use uma linguagem que não seja a sua linguagem, mas quando você fala e o Espírito Santo está lhe instrumentalizando, aquele que ouve entende sobre as grandezas de Deus, porque é isso que é pregar e proclamar o Evangelho, falar das grandezas do Senhor. O que importa neste novo tempo em que o Espírito Santo está agindo no meio da igreja,
O que importa? O que importa é levar a mensagem de amor, anunciar as grandezas de Deus ao homem todo, em todos os lugares e por todos os meios. Anunciar que o pecado separa o homem de Deus, mas o salário do pecado, que é a morte, tem no amor de Deus um dom gratuito, que é a vida eterna. Mostrar que enquanto os pecados nos separam de Deus, Jesus veio por meio da cruz para nos unir a Deus e para pavimentar o nosso caminho na direção do Senhor. Por isso Ele é o único que tem autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vivemos dias de conceitos relativos. Vivemos dias em que as pessoas transitam num ambiente pós-verdade. A verdade existe, e a verdade se chama Jesus. A verdade é uma pessoa, a verdade que elimina o maior mal que atinge o ser humano, que é o mal do pecado. Essa verdade é Jesus. O desafio que se nos apresenta é transpor as barreiras que estão nos impedindo de testemunhar das grandezas do amor de Deus. Elas são linguísticas, elas são culturais, elas são o que? Econômicas, sociais, espirituais, quaisquer que sejam elas, o Espírito Santo veio para nos ajudar a cumprir a missão de anunciar, proclamar as grandezas do amor de Deus. Encerrando, meus irmãos, diz o verso 12: todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? O que será que isso quer dizer? Precisamos que o poder do Espírito Santo volte a se manifestar de uma forma extraordinária entre nós, de modo a suscitar interesse nas pessoas, não em nossa religiosidade, mas sim por nossa experiência de vida, de caminhada com Deus. E claro que nós vamos ter aqueles que vão ouvir a mensagem, vão crer, vão se arrepender, vão se voltar para o Senhor, como vamos ter aqueles que vão continuar zombando, desprezando, como fizeram naqueles dias aqueles que ali estavam. Verso 13 diz: outros zombando, outros porém zombando diziam: estão bêbados. Em qual grupo você quer estar? Entre aqueles que são receptivos ao mover do Espírito, ao agir do Espírito, às manifestações do Espírito, ou entre aqueles que o desprezam, que zombam as manifestações visíveis do Espírito e continuam ignorando que Deus quer agir no mundo através de gente como eu e você? O fato é que, ainda que Deus pudesse mandar os anjos, Ele não faz isso. Ele continua usando gente como eu e você para proclamar as grandezas do seu amor, para anunciar que Jesus é esperança, que Jesus é vida, que Jesus deu a sua vida na cruz para resgatar todo pecador que nele crê. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esta mensagem seja proclamada por cada um de nós. Por isso, estamos investindo nessa igreja para tornar esta geração uma geração de discipuladores. E se você, meu irmão, ainda está na zona da indiferença, saia dela. Saia dela. Coloque-se à disposição para dizer: eu quero ser discipulado, eu quero fazer parte deste movimento. Porque se você permanecer na sua zona da indiferença, a carruagem vai andar, a fila vai andar, nós vamos adiante com quem quer, e lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: eu perdi o time, eu perdi o tempo, eu perdi a oportunidade. E eu não quero ver ninguém lá na frente chorando arrependido porque a igreja caminhou para o discipulado
outras gerações vieram e você foi ficando para trás. Por quê? Quando nós chegarmos da terceira para a quarta geração, nós estamos orando a Deus para que Deus traga uma nova igreja com novas pessoas convertidas pelo poder do Evangelho, a partir do modo como cada um vai estar discipulando amigos, família, gente não crente, colegas, de forma que muitas pessoas virão. E aqueles que já estiverem na caminhada aqui, se não se aperceberem, vão ficar ofuscados. Então, é hora de agir, é hora de se apresentar e é hora de se colocar à disposição, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos para proclamar, ensinar e falar das grandezas do amor de Deus. Amém? Pai, eu quero bendizer o teu nome, agradecer por esta hora e pedir que a palavra do Senhor faça efeito na vida de cada um de nós, produza edificação, produza transformação do nosso modo de pensar, traga a nós a expectativa do agir do Espírito e que nós oremos confiadamente, na certeza que o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer em nosso meio. E assim como o Senhor fez naquela primeira geração, que o Senhor volte a fazer coisas extraordinárias pelo mover do teu Espírito em nós. Queira, Pai, usar a vida de cada um de nós. Pedimos a tua misericórdia e o teu perdão para as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém.